As leis morais. Mensagem de Vital Froze. Amados, nenhuma humanidade pertencente aos mundos de provas e expiações sobreviveria com suas leis próprias, caso não houvessem leis naturais da criação dos mundos, também chamada de as leis morais. A criação divina jamais cessa, e ela evolui porque segue as normas ditadas pelo seu Criador. Todas as experiências que as almas precisam adquirir se dá em inúmeros universos, com suas galáxias, estrelas e planetas seguindo aquilo que se chama de ascensão. Quando comparamos o planeta Terra com uma escola, não é metáfora, mas uma forma de entender melhor como se procede o aprendizado das almas encarnadas aqui, pois são submetidas ao véu do esquecimento, não lembrando mais quem elas são de verdade. Assim, o aprendizado é conseguido através das sucessivas reencarnações, sendo que cada uma é como se fosse única. Assim, sempre há oportunidades, pois, mesmo que a alma falhe, terá oportunidades mais adiante. São as leis que regem os universos, que definem o currículo de cada escola de almas. Elas são soberanas e não dependem das leis locais, criadas pelas próprias humanidades de cada planeta. Aqui na Terra, há leis divinas específicas adequadas para a humanidade terrena. Elas são definidas como leis morais. Isso nos faz entender o que significa moralidade e imoralidade. São essas leis que definirão quem está pronto agora para fazer a sua ascensão ou não. Mesmo que cada ser humano esteja sujeito às leis dos homens, elas pouco interferem perante as leis maiores. Desde que surgiram os cargos de comando neste planeta, tais comandantes se cercaram de certas normas, não propriamente para organizar o povo, mas para se garantir nos seus postos. As leis e seus códigos até podem dar alguma linha de direção aos comportamentos da coletividade, mas nunca lhe garantiram de fato seus direitos. E agora, no momento que todos poderão conhecer a verdade e as revelações desta verdade, toda a humanidade vai ver quem de fato as governou por todos os tempos. Quando lembramos da famosa frase, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, temos a certeza de que tais revelações estão em curso agora. Nunca, em momento algum da história, tais evidências foram tão claras. Hoje, à luz do dia, todos já percebem que as leis humanas beneficiam sempre, em primeira mão, aqueles que as criaram. Quantas vezes já vimos certas personalidades ostentando posições e ganhos estratosféricos e não se sentem injustos, pois justificam tais situações como dentro da lei. Sim, dentro da lei que eles mesmos criaram e a fim de beneficiar-se dela. Temos o caso dos altos salários, altas aposentadorias e uma infinidade de mordomias sempre oferecidas para um punhado de beneficiários que, na maioria das vezes, nada fizeram por merecer. Mas erguem a cabeça e batem na mesa, dizendo que é legal, pois a lei assim o permite. Sim, é legal perante a lei dos homens, mas é imoral perante as leis morais. Lembrando sempre que não será a lei dos homens que dará o salvo-conduto para uma alma ascensionar. Tudo foi permitido nessa escola de almas, mas somente aqueles que entenderam e praticaram as leis maiores serão de fato aprovados. De nada adiantará dizer quem foi enquanto encarnado, mas como praticou essas leis divinas. De nada adiantará dizer que seguiu as leis dos homens, pois elas sempre estarão sujeitos às leis superiores. Ninguém consegue enganar aquilo que já está impresso na criação dos mundos. Escrevi num texto antigo que existe uma biblioteca no Sol Central, Alcione, nas Pleiades, onde está o registro de cada alma encarnada na Terra, desde sua primeira encarnação aqui até o momento presente. Todos os minutos e segundos, tanto enquanto encarnado, como o período entre vidas, ou seja, no astral da Terra, no além-túmulo,
Até os pensamentos e as intenções de cada um estão lá registrados. Então, como alguém poderá burlar tais leis? Também já escrevi antes que o universo sabe onde cada um está, sabe o endereço de cada alma encarnada, tanto nesta existência atual como nas existências anteriores. Não haverá enganos dentro de tais leis. Não haverá ninguém mais autoridade ou menos autoridade na hora de aplicá-las. Vai ser um momento grandioso, mas acima de tudo, de justiça de fato. De nada vai adiantar a justificativa de que as leis humanas o permitiam, não somente nos salários, mas em todas as atividades conhecidas, em todos os atos praticados, em todas as demandas encaminhadas, nos negócios ilícitos, nas mentiras, na desinformação, no interesse pessoal em detrimento do interesse coletivo, na competição desleal, na escravidão pelo trabalho e pela dívida, no lucro fácil, enfim, a lista aqui seria enorme. Os julgadores de hoje serão os réus amanhã. Por isso, ouvimos desde criança que a lei divina tarda, mas não falha. Nada mais verdadeiro e lógico. Aprender as lições numa escola de almas inclui com certeza praticar as leis morais. Ninguém vai fugir do juízo final. Ninguém pode fugir de si mesmo, ou seja, de sua consciência, pois somos uma consciência. Será essa consciência que poderá ascensionar agora ou não. Os tempos são chegados e os donos do poder sobre a humanidade estão com medo. Sabem que o seu tempo chegou, mas sabem também que falharam perante as leis morais, e isso traz desespero agora. Não há onde se esconder e nem para onde fugir, pois ninguém foge de si mesmo. Não vai adiantar em nada tentar implantar ditaduras para se proteger, pois não serão as leis dos homens que os julgarão, mas sim as leis morais que regem os mundos. Triste fim para aqueles que se achavam de fato invencíveis. O universo gira em sua espiral e esse ciclo também se fecha aqui na Terra. A era de luz finalmente está entre nós. Já podemos sentir os primeiros raios do seu alvorecer. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. Uma mensagem extremamente atual, belíssima, do amigo Vital Froze, como todas, cada vez melhor. Então ele fala que nós temos leis divinas, universais, que são as leis que vêm do Criador. E nós, homens, nos justificamos muitas vezes por estarmos apoiados na lei, podemos fazer atos que são legais, mas não são morais perante a humanidade, como altíssimos salários, pessoas que se provalecem do seu poder e se acham os donos do mundo, como a gente vê em tantos locais, né? Especialmente no meio político e tantos outros. Aí nós nos questionamos, Deus é injusto porque pois permite que tal pessoa má esteja tão privilegiada, enquanto nós que somos bons, entre aspas, né, estamos sofrendo. Só que o revés, ele está chegando, o revés chegou, e agora chegou o momento do revés, da virada, em que os justos e puros de coração herdarão a terra, e de fato Deus vai nos julgar pelo nosso coração, por aquilo que somos. E aqueles que não praticaram o bem, que não fizeram o bem e se entregaram totalmente nas benesses da matéria, essas pessoas terão o seu julgamento divino e ele será irreversível, pois Deus tudo enxerga e tudo está registrado, os pequenos atos que fizemos. Aí muitas pessoas dizem, eu vou lograr tal pessoa porque ele nunca vai descobrir, ou eu vou lograr a minha família, a minha esposa, eu vou trair a minha esposa, eu vou obter uma vantagem ilícita em tal negócio, ninguém nunca vai ficar sabendo. E está registrado, tudo está registrado nos registros akáshicos espirituais e vão pesar no momento da nossa ascensão. E nesta vida nós temos uma grande missão espiritual, que é buscarmos a nossa ascensão ou não, atingirmos ou não. E tudo isso será um somatório de pequenos atos que fizemos ao longo da nossa vida. Portanto, as leis que o Criador nos deu, que o próprio Jesus deixou no Evangelho, são extremamente atuais, pois elas nos darão, de fato, a vida eterna, a libertação, a ascensão da nossa alma ou não, né? De acordo com o cumprimento ou não dela. Inclusive, no Evangelho fala um trecho que diz que aquelas pessoas que estão comprometidas
comprometendo a sua alma, melhor seriam elas se jogarem com uma pedra de moinho no pescoço no mar, né? Seria mais vantagem para elas do que praticar atos ilícitos e depois sofrer as consequências do divino, né? Então Jesus nos ensina que valeria mais a pena a pessoa, né, perder a sua própria vida, mas ganhar a vida eterna, do que o contrário, né? Se sobressair demais com sucesso nessa vida e perder a sua vida eterna. Por isso é importante nós vermos a visão divina sobre um ângulo muito ampliado, né? Pois Deus nos enxerga como seus filhos e não nos enxerga com títulos ou diplomas ou qualquer tipo de regalia humana. Deus nos enxerga como filhos e filhas de Deus que estão ou não praticando as suas leis morais. E Deus não é aquele velhinho de barba, como a gente sabe. Deus, digamos, uma boa definição para Deus seria a própria lei, né? A própria lei do universo já é a própria definição de Deus. Pois se nós praticamos as leis morais que Deus nos deixou, nós já somos filhos amados de Deus e estamos rumando rumo ao retorno da casa do Pai. E do contrário, não, né? Então, de fato, Deus pode ser definido como um conjunto de normas e leis do universo em que todos aqueles que assim o fizerem irão voltar para a casa do Pai, entre aspas, né? E aqueles que não o fizerem não retornarão ou precisarão repetir a lição em outras existências que provavelmente serão bastante amargas para as pessoas. Então, muito me preocupa o fato de as pessoas focarem todas as suas atenções no mundo atual, né? No sucesso, no dinheiro, no êxito, né? nas coisas materiais, e esquecerem e deixarem quase que em último lugar o seu trabalho espiritual, a sua ascensão, né? Quando deveria ser bem o contrário, pois nós aprendemos assim justamente dos grupos dominadores dos escuros, como a gente fala, dos malignos, né? Os grupos dominadores que nos ensinaram que para ter sucesso precisamos ter isso, aquilo, dinheiro, poder, tudo mais, né? Quando na verdade o que de fato importa é o nosso coração, o quanto nós somos praticantes das leis morais e o quanto nós somos devotos ao Pai Altíssimo de misericórdia e seguimos as suas normas. E as suas normas nem sempre são aquelas que as religiões impõem, mas sim a reforma interior, aquilo que nós fazemos em nós mesmos, né? Manifestando em nós o potencial divino crístico que temos dentro de nós, né? Existe um outro grande erro de interpretação das Escrituras que Jesus fala, e ele diz: eu sou o caminho que leva ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa interpretação ela dá margem a muitos erros, né? Não quer dizer que a pessoa precisa ser um devoto de Jesus, mas praticar a sua lei, né? A pessoa, se é um índio lá do interior ou um budista que nunca viu falar de Jesus, mas que pratica a sua lei, essa pessoa está caminhando rumo à sua ascensão também. Então não é um privilégio daqueles que são cristãos a buscarem a sua ascensão, mas sim aqueles que buscam a mensagem do cristianismo, né? É diferente isso. Então há muitas falsas de interpretações, pois alguns ditos cristãos dizem só os cristãos irão ganhar o reino dos céus, budistas, outros cristãos de outras religiões não seguem exatamente aquilo que nós na nossa religião determinamos. Então a gente vê aí mais uma divisão, como naquele velho ditado, né? Dividir para reinar. Quanto mais divididos, mais o maligno se introduz. Então, para concluir, vamos continuar nosso caminho de busca da nossa ascensão espiritual, seguindo sim as leis divinas, né? As leis que o Pai de fato nos ensinou, de amor ao próximo, de caridade, mas de reforma íntima e de renovação interior. E eu digo especialmente da expansão da consciência, que é o diferencial que nos coloca nesse momento atual que estamos passando. Não adianta termos todas as outras coisas se a nossa mente ainda continua extremamente bitolada, enxergando só um aspecto da situação e não o todo, né? Então vamos pedir ao Pai que amplie a nossa mente, amplie nossos olhos, para que nós enxerguemos o caminho da nossa missão divina e cada vez mais nós atinjamos o nosso ideal, que é buscarmos a ascensão, a libertação, o cumprimento da missão da nossa vida nesse momento atual. E é por isso que a gente incentiva tanto o pessoal do canal, né, a buscar o chamado despertar da consciência, que é tão importante nesse momento atual. Por isso, se você quer continuar fazendo a caridade, o bem e ajudando a humanidade, a gente pede que você compartilhe esse vídeo para os seus amigos que também precisam dessa mensagem libertadora, né, tão importante, que poderá ser o diferencial ou não na vida de uma pessoa, né?
quantas pessoas nós podemos resgatar através dessa compreensão maior que estamos tendo aqui, através desse grande áudio, dessa grande mensagem do amigo Vital Froze, que são mensagens trazidas pela espiritualidade através da sua mão, né? Então eu agradeço a todos, peço que você compartilhe, deixe seu like também, que é muito importante, né? E se inscreva no canal para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos. E não esquecendo que o nosso Pai querido celeste está no comando de tudo e que a luz venceu. Deus abençoe, um grande abraço.